Oi! Vamos falar um pouquinho dos 4 núcleos? Você se lembra daquela divisão? Então vamos lá, só para a gente lembrar. O núcleo estratégico, o que o Estado disse? Que ia estar quem lá? Né? Ia estar o presidente, a alta cúpula dos poderes, os assessores, os ministros. E no núcleo estratégico, gente, iriam se definidas as políticas públicas e toda a parte institucional e o planejamento estratégico, certo? No segundo núcleo, chamado de núcleo das atividades exclusivas de Estado, você vai anotando, eu ia anotar aqui, mas eu vou falar. Núcleo das atividades exclusivas de Estado. O núcleo das atividades exclusivas iam conter as atividades que o Estado considerava exclusiva, ligadas ao que a gente chama de poder de Estado, poder extroverso. E aí no núcleo de atividades exclusivas vai estar o quê? Fiscalização, tributação, polícia, segurança, previdência, ou seja, tudo que era exclusivo do Estado, que a gente chama ligado ao poder de Estado, tá certo? E aí, quem é que está lá? Toda a parte da administração direta, mais as autarquias, que desempenham atividades típicas, e mais as fundações, que também tivessem a ver com essas atividades, tá certo? Núcleo das atividades exclusivas, que aí o Estado iria atuar, ele em seu próprio nome, tá certo? O terceiro núcleo, ele chamou de núcleo das atividades não exclusivas, e aqui a grande inovação. Por quê? Porque ele disse que nesse núcleo das atividades não exclusivas, que ele chamou de não exclusivas, ele disse que ia ter o que ele chamou de, iam estar os serviços que ele chamou de público não estatal. E o que é esse serviço público não estatal? Eram aquelas atividades públicas que não tinham a ver com o poder de Estado, ou seja, não era fiscalização, não era tributação, não era polícia, não era segurança, não era previdência, tá certo? Não era fomento a atividades sociais e científicas, que são tudo atividades que são atividades próprias do Estado, tá certo? E aí o resto entra saúde, educação, assistência social, o resto ele chamou de atividades não exclusivas do Estado. E aí ele diz que essas atividades são atividades públicas, ele considera pública, saúde, educação e tal, mas que podem ser executadas, e aí a ideia do Estado abrir mão, do Estado não atuar como executor, tá certo? E podem ser executadas pelo terceiro setor, que aí é quando a gente pegou o setor voluntário, né, e trouxe esse setor voluntário para atuar dentro dessas atividades chamadas de públicas não estatal, dentro de uma relação de parceria, tá certo? E aí é quando surgem as OS, as OCIPs, tá certo? E aí a gente vai chamar isso de atividades não exclusivas do Estado. Por quê? Porque o Estado não necessariamente precisa ele executar, ele pode dar para terceiros. E aí esses terceiros são exatamente essas entidades privadas, essas entidades públicas não estatais, essas entidades voluntárias, que queiram desempenhar fomentadas, quer dizer, não é que o Estado vai deixar de fomentar, o Estado vai continuar fomentando, né? Agora, de uma forma diferente, né? O Estado fomenta, mas a execução ela vai dar para quem sabe fazer, que é esse modelo de hospitais que está sendo criado em todo o Brasil, que criou aqui no Nordeste, que eu não sei se aí no teu estado tem, né? Mas que está sendo, né, fomentado em todo o Brasil, né? Que é essa ideia do Estado dar o dinheiro e entregar para um particular. Se o particular não fizer, cobrando resultados, toma de volta e o Estado passa a atuar, tá certo? E o quarto e último núcleo, só para a gente fechar, eu já respondi, né? Sim, não respondi, faltou uma coisa. A essa entrega das atividades para o terceiro setor, né, através dessa relação de parceria, e o terceiro setor são as entidades privadas sem fins lucrativos, que a gente falou agora há pouco, OS, OCIP, né, a essa entrega das atividades, né, fomentadas pelo Estado, Bresser Pereira, lá no plano diretor, tinha o nome publicização, ou seja, não é privatizar, é entregar uma atividade pública, não estatal, que a gente diz que é um serviço não exclusivo do Estado, que ele está dizendo aqui, né, para o terceiro setor, ou seja, para o setor voluntário,
tá certo? Que queria desempenhar aquele serviço, tá? E no quarto setor, aí sim, que ele chamou de núcleo de bens e serviços para o mercado. Neste núcleo, ali estariam as empresas públicas da sociedade de economia mista, que desempenhariam atividades voltadas para o mercado. E estas atividades voltadas para o mercado, elas seriam, a princípio, privatizada. É quando ele usou o instrumento da privatização. Por quê? Porque a ideia é que o Estado não atue na atividade econômica. O Estado, quando ele atua na atividade econômica, os burocratas olham os seus próprios interesses, em vez de estar olhando o interesse do Estado. Pode ver qualquer empresa, né, que é colocada nas mãos do Estado, vê aí o exemplo da Petrobras. O que os administradores públicos fazem, os políticos? Buscam interesses pessoais, de eleição, etc, etc. Né? Enquanto que na empresa privada, não. Busca o interesse de quê? Da empresa privada, da sobrevivência da empresa, tá certo? E os políticos, não. Então, a ideia é você pegar essas atividades e devolver para o mercado, que são atividades de mercado. Tá certo? E aí, a gente vai chamar isso de núcleo de bens e serviços para o mercado. Agora, você vai dizer assim, mas, Beth, existem algumas áreas que continuaram na mão do Estado, como, por exemplo, a Petrobras, né? Por quê? Porque tem duas questões que vão manter, né, estas empresas na mão do Estado. Quando for monopólio e quando for estratégico. Por exemplo, no caso da Petrobras, a parte da extração do combustível é monopólio. E estratégico, Banco do Brasil, que promove todas as políticas de crédito agrário. A Caixa Econômica promove todas as políticas de crédito imobiliário. O BNDES, que dá o dinheiro para particulares para fomentar a economia. Tá certo? São organismos que são estratégicos para o Estado. E aí, por isso que o Estado mantém. Né? Mas a gente já viu o que está rolando aí. Daqui a pouco nem isso mais vai ficar nas mãos do Estado, porque a gente está vendo que os administradores públicos, eles, quando estão à frente desses negócios, eles acabam olhando para os seus próprios interesses do que para os interesses do próprio Estado. E aí dá nisso que a gente viu que está acontecendo. Então, isso não é uma coisa também, de novo, de partido político. Isso é uma coisa do formato do Estado que está colocado. Tá bom? E aí, nesse caso, voltando para a questão, dentre elas, destacou-se, à época, a estratégia de publicização, visando a criação de organizações sociais que atuariam no setor denominado. O institucional, gente, é o núcleo estratégico, que ele coloca na letra B. Então, não é, né, seriam duas respostas. Atividades exclusivas são aquelas atividades que o Estado vai fazer em seu próprio nome, que a gente falou, são atividades de tributação, de legislação, de previdência, de segurança, de polícia, tudo relacionado às atividades do próprio Estado, tá? E aí entrariam os serviços não exclusivos, que é exatamente o que a gente chamou de publicização, que é onde vão estar as atividades públicas não estatais, certo? Que aí entram todas as demais atividades que não são exclusivas. E os bens e serviços para o mercado, que são as atividades de mercado com fins lucrativos, tá certo? Que aí a ideia desse núcleo é privatizar, tá certo? E só deixar o que não for, tá bom? O que não for, o que for estratégico, o que for monopólio. Fechado? Vamos embora para a quarta. O conceito de governança, quando aplicada ao setor público, sustenta-se em princípios fundamentais, dentre os quais aqueles relacionados aos padrões de comportamento. Esse princípio relaciona-se. Gente, a governança foi a crise que a gente viveu em 95. E a governança tem a ver com a forma de gestão. Quando você diz que você tem capacidade de governança, significa a forma como você está atuando com os teus recursos humanos, materiais e financeiros, né, para você conseguir alcançar os seus objetivos. A governança tem a ver com a forma como você reúne os parceiros, a forma como você reúne, né, as empresas para alcançar os objetivos. Então, é a forma como você gerencia, em outras palavras. Diferente da governabilidade, que a governabilidade, gente, é a legitimidade, a credibilidade que você possui no mercado. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente diz que o governo vive uma crise de governabilidade, ou seja, uma crise de legitimidade, que tem a ver com acreditar naquelas ideias. Então, as pessoas dizem assim, nós somos enganados. Exatamente isso é crise de governabilidade. Né? A governabilidade é a legitimidade que está ligada ao poder de Estado. Tá certo? De você lançar uma proposta
e conseguir que essa proposta seja aprovada e as pessoas acreditarem no que você está dizendo. Então, a governabilidade tem a ver com o poder de Estado e a governança com a capacidade de gestão, tá certo? E aí ele diz, esse princípio, ou seja, o princípio ligado à governança está ligado a quê? Letra A, a forma como a alta gestão é indicada e as responsabilidades são definidas para gerar confiabilidade. Acabei de dizer que a forma como a gente lida com os poderes, como a gente liga com as pessoas, a legitimidade para governar, a confiabilidade, gente, está ligada à governabilidade. É a credibilidade que você tem no mercado, ou seja, como que você indica as pessoas, quais são os critérios, como é que se dá as relações entre os partidos. Governabilidade é quando você consegue fazer com que as pessoas acreditem em suas ideias. A gente diz que a governabilidade é a capacidade de você reunir os interesses dispersos, porque você tem um interesse, o outro tem outro interesse, e fazer com que as pessoas acreditem no que eu estou dizendo. Tá certo? Então, a ideia da governabilidade é essa capacidade, ou ligada ao poder de Estado, ao poder de governar, de você acreditar, de você confiar que aquela pessoa está dizendo a verdade. Tá certo? Então, isso é governabilidade, tá? B, a criação de órgãos de controle que garantam a eficiência das operações, garantindo que os objetivos da entidade sejam atingidos. Aí ele fala aqui, ó, a governança, quando aplicada ao setor público, sustenta-se em princípios fundamentais, dentre os quais, vamos lá, a governança é a criação de órgãos de controle que garantam a eficiência das operações, garantindo que os objetivos da entidade sejam atingidos. Gente, órgãos de controle, quem exerce o controle, ou seja, quem exerce a responsabilização, é o que a gente chama de accountability. Isso não é governança nem governabilidade, porque a gente falou até agora há pouco, vai chegar a hora que eu vou ter que explicar. A gente tem a accountability horizontal, a accountability vertical e a accountability social. São 3 formas de accountability. A gente disse que a contabilidade era a prestação de contas que permite responsabilização. Lembra que são as 2 palavrinhas do bem, né? E aí, vocês dizem, Beth, e aí são órgãos de controle. E eu disse para você que era uma nova forma de controle. Olha a palavrinha aparecendo, tá? Aqui, ó, órgãos de controle. Como é que eu exerço a contabilidade horizontal? A contabilidade horizontal é quando os órgãos de controle responsabilizam o gestor pelo mau uso dos recursos públicos. Porque a contabilidade não é a responsabilização através da prestação de contas, ou seja, através da prestação de contas eu tenho como responsabilizar. Só que responsabilizar no mesmo nível, por isso que é chamado de horizontal. Quem é que está no mesmo nível do gestor? Os órgãos de controle do Estado, o Ministério Público, a Polícia Federal, os tribunais de contas, né? Então, são órgãos de controle que trabalham com controle interno, com controle externo, para agir na defesa ou no controle dos resultados, que é a base da administração gerencial. Como é que lida a contabilidade vertical? É o Estado e a sociedade, que estão em dimensões diferentes. E sabe como é que a sociedade exerce a contabilidade vertical? Através do voto da eleição. E aí os estudiosos dizem que essa é a forma mais fraca de accountability. Sabe por quê? Porque nós continuamos a eleger os maus políticos, tá certo? Então, a ideia do voto e da eleição é uma ideia de accountability vertical. E a accountability social é o controle social, gente, é a responsabilização da sociedade civil organizada que está controlando o direcionamento público, tá bom? Então, a letra B, quando fala em órgãos de controle, ele está falando de accountability, não de governança. C, a publicação em tempo hábil de relatório anual, apresentando de forma clara e objetiva sua posição financeira e seu desempenho no uso dos recursos. Gente, publicação de relatório não é uma questão de governança. Governança é capacidade de gestão. Publicação de relatório é publicação de relatório. Não tem nada a ver nem com a accountability, nem com governança, nem com governabilidade, tá certo? Tem a ver com transparência, vamos dizer assim, né?
tem a ver com transparência. Então, a publicação é um princípio ligado à transparência e não à governança, né? Você vai dizer, Beth, mas para uma boa governança precisa de transparência. Sim, mas isso que está escrito aqui não é governança, é transparência. É publicação, é publicidade, tá? D. Ao processo de prestação de contas, ó a palavrinha do bem. Eu nem li o resto. O que a resposta é aqui? A contability, gente. Quando eu estiver falando, né, de prestação de contas, eu nem li o resto. Eu já estou dizendo que a resposta não é, tá? Ao processo de prestação de contas e avaliação, tendo em vista os parâmetros de representatividade e eficiência. Perfeito. Ou seja, eu estou, na realidade, avaliando, prestando contas e avaliando, responsabilizando o cara pelo mau uso, tá? E aí só nos ficou a letra E. Vamos ver se a gente encontra algo parecido. Ao fato de os membros das organizações públicas precisarem exercer liderança como um modelo para os outros dentro da entidade. Ou seja, gente, é capacidade de quê? De gestão. É exercer a liderança. É a capacidade que você tem de gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros. Então, quando ele diz os membros da organização precisam exercer liderança, ele está dizendo que é exatamente essa capacidade de gestão, de você conseguir reunir os teus recursos e colocar em prática as políticas públicas. E ele diz aqui, exercer liderança, gente, como um modelo para os outros dentro da entidade. Ou seja, você ser a inspiração. Você influenciar as pessoas como modelo dentro da entidade. É você ter essa capacidade, né, de gerenciar as pessoas, tá certo? Que é o conceito de governança. Então, letra E é a nossa letra correta. Vamos para 5. A implantação de metodologias de gestão por resultados na administração pública sustenta-se em princípios fundamentais para o seu sucesso. Dentre eles, destaca-se a necessidade de garantir, vamos lá, então a ideia da gestão por resultados, a gente tem que garantir o quê? Vamos lá, os objetivos institucionais claros e articulados para um conjunto de organizações do setor público. Gente, se eu estou falando de gestão por resultados, é óbvio que a gestão por resultados precisa de quê? De objetivos. Então, a gente precisa, para garantir a gestão por resultados, ter objetivos, metas e indicadores. Então, de cara, objetivos claros e articulados, os objetivos, quando estão claros e mensuráveis, é uma meta. O que é a meta? É a quantificação do objetivo. Então, ter um objetivo é o mínimo que uma gestão por resultados tem que ter, tá certo? Então, quando eu estabeleço um objetivo, eu estou falando de gestão por resultados, eu estou falando de um modelo gerencial. Então, eu estou vendo tudo bem aqui, né? Do bem a letra A, vou marcar. Mas vamos ver o que tem de errado na outra, quando ele fala de gestão por resultados. B, o debate político incipiente sobre o conjunto de resultados estratégicos a serem buscados. O debate político incipiente. Gente, um debate, quando eu falo em gestão por resultados, ele diz aqui, né? Cadê? Ele diz aqui, é uma necessidade para garantir a gestão por resultados. O que é incipiente? É principiante, não é isso? Um debate político incipiente sobre um conjunto de resultados estratégicos, minha gente, a gente tem que ter um debate profundo sobre que objetivos a gente quer alcançar, né? Como diz a primeira, quais são os objetivos claros e articulados para um conjunto de organizações, tá certo? Isso sim é uma gestão voltada para resultados. Você ter um debate político sobre objetivos, isso não é uma gestão por resultados, isso é uma gestão política. Tá certo? Eu preciso saber que objetivo a sociedade precisa alcançar. E não direcionamentos políticos. Isso não é gestão por resultados, isso é gestão política. Tá certo? Então, nada a ver essa letra B. Tá? Ainda mais a palavrinha incipiente, que está dizendo que é algo principiante, algo superficial, nada disso. C, o sistema de informação contábil gerencial voltada ao controle legal de procedimentos e atos. Gente, se eu estou falando de uma administração voltada para resultados, eu não posso falar de voltado para um controle legal. Vê, a gente hoje fala em 2 tipos de gestão. A gente fala em auditoria ou gestão. Gestão da conformidade e gestão de resultados. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Então, nas normas de auditoria, nas normas da gestão por resultado. Então, hoje a gente fala
em gestão da conformidade. O que é a gestão da conformidade? Está conforme a lei, tá certo? Muitas coisas estão conforme a lei, mas não são legítimas. Ou seja, não estão de acordo com os resultados. Você falar que o governo está tirando recursos do povo, né, tá para conter a crise fiscal, por exemplo, né? Então, como a gente viu aí, tirou pensão, tirou seguro-desemprego, colocou uma série de regras, tudo bem. Mas do outro lado, você enxergar o governo gastando muito em cartão corporativo, com viagens, com isso, com aquilo, né? É falar o quê? É falar em é legal gastar em cartão corporativo? É. Mas é moral? É legítimo gastar em cartão corporativo? É gestão? É o gestor inspirador? É o líder que dá o exemplo, como a gente viu agora há pouco? Não. Tá certo? Então não adianta você, né, ser o que eu digo, mas não ser, quer dizer, você não é o que você diz, você é o que você faz. Então não adianta você ter um discurso para os outros e você, para você mesmo, você ser diferente. Então é isso que eu estou dizendo, nós temos duas formas de gestão. E você atuar no sistema contábil geral voltado para o controle legal, gente, não tem nada a ver com controle de resultados. Tá certo? Então você não vai estar olhando a legalidade. Você, quando falar em resultados, a palavra do bem é objetivo, é meta, é indicador e não legalidade. É legal você gastar no cartão corporativo? É legal. Mas isso vai dar resultados? Não. Tá certo? Então vamos fazer a contenção fiscal, vamos fazer em todas as áreas. E não só numas e noutras não. Ou seja, porque isso é uma gestão voltada para resultados. Agora, a gestão legal é a gestão que está olhando a conformidade, conforme a lei. Está de acordo com a lei? Está de acordo com a lei. Mas o cara é gestor? O cara está olhando para a gestão por resultados? Está baseado em objetivos, em metas? Está medindo isso através de indicadores? Está com pensamento estratégico no longo prazo? Isso é que é gestão por resultados. Então está errada a letra C, porque ele só olha o controle legal e não olha o controle dos recursos e o gerencial, tá? Letra D, a prevalência da forma jurídica sobre a essência econômica. Minha gente, se eu estou falando de gestão por resultados, é exatamente o que ele está dizendo aqui em cima. Eu estou olhando para o controle legal e não para o controle por objetivos e por resultados. Também não é a letra D, tá? E a letra E, a constituição histórica de organizações públicas com mandatos e finalidades sobrepostos. Gente, se eu estou falando de gestão por resultados, eu estou olhando para a constituição histórica, nada a ver. É o que eu costumo dizer, né? As provas da FGV, as questões, elas são colocadas de forma diferente. Assim, né? O jeito como ele fala. Mas se você olhar, as palavrinhas do bem são as mesmas. Se eu estou falando de gestão para resultados, gente, eu tenho que falar, a palavrinha que está ligada a ela é objetivo, é meta, é indicador. Se eu estou falando de gestão voltada para resultado, eu não estou falando de legalidade. Legalidade é um princípio básico. Tem que ser legal, ponto final. Mas se eu estou me voltando para resultados, mais do que legal, eu tenho que alcançar metas, objetivos. Então, a palavrinha do bem é essa. As outras, constituição histórica, como ele disse aqui, forma jurídica, minha gente, isso é legal. Isso não é resultado, tá certo? A gestão hoje se volta para resultados, para definição de missão, de visão, de objetivo. Ok? Muito bem. A próxima questão, 6. A governança corporativa compreende um conjunto de elementos interdependentes configurados em estruturas internas a uma determinada organização, a fim de guiar a tomada de decisão gerencial. Só a encheção de linguiça. E agora vem o que interessa. No modelo gerencial, aplicado à administração pública, elementos novos são incluídos nessa estrutura, com o objetivo de, vamos procurar as palavrinhas do bem para o modelo novo de gerencial, tá? Com o objetivo de, ainda não é a questão, né? Então vamos lá. Aumentar a eficiência de seus mecanismos, clarificar a ligação entre os tomadores de decisão e os resultados de suas ações e, principalmente, descentralizar, ó a palavrinha do bem, a capacidade de gestão. Esses mecanismos estão intimamente conectados à busca por maior flexibilidade na ação estatal. Entre os obstáculos ao que ele quer, encontrados na aplicação desses objetivos,
é possível destacar. Essa provavelmente é aquelas questões que a gente vai encontrar teóricas, né? Que aí é complicado, mas vamos ver. Aqui você tem que interpretar quais são os obstáculos que a gente vai encontrar, né, dentro dessa nova forma de gestão. Pega aí, letra A. Rigidez das estruturas burocráticas que impedem a inclusão de novos mecanismos em sua organização. Vê o que ele diz aqui, ó. Entre os obstáculos encontrados na aplicação desses objetivos, é possível encontrar, tá certo? E aí ele diz, a rigidez das estruturas burocráticas que impedem a inclusão, a rigidez impedem a inclusão de novos mecanismos em sua organização. Ele está falando da gestão pública, ó para cá. No modelo gerencial aplicado à gestão pública, elementos novos são incluídos nessa nova estrutura com o objetivo de aumentar a eficiência, descentralizar, parará, parará. Aí ele diz, entre os obstáculos encontrados na aplicação, é possível destacar a rigidez é verdadeiro, né? Das estruturas burocráticas, verdadeiro, que impedem a inclusão de novos mecanismos. Gente, peraí, vamos lá. A rigidez das estruturas burocráticas, perfeito, isso é um obstáculo. Mas essa rigidez, ela não impede, ela dificulta. Não é verdade? Impedir está muito, né? Impedir a inclusão de novos mecanismos. Pelo contrário, os novos mecanismos, eles podem ser colocados, né? Desde que tenha lei, né? O administrador não pode fazer o que está na lei. Então, na verdade, a rigidez não impede, a rigidez dificulta. Eu não gostei da palavra impede. Vamos para B. Problemas de coordenação e incoerência entre a formulação e a implementação de políticas públicas. Ou seja, quando a gente está falando de obstáculos encontrados para a implantação da administração gerencial, um dos problemas que ele está encontrando é a coordenação, problemas de coordenação e incoerência entre a fórmula como você formula e a forma que você implementa. Pode até ser. Você vê uma incoerência, né, entre a formulação e a implantação. Ou seja, a ideia é uma e na hora de colocar em prática as coisas são totalmente diferentes. A gente falou agora há pouco, né? A ideia, você tem governabilidade, na hora de ter governança não tem. Tá bom, vamos continuar. Eu estou considerando certo, não vi nada. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Um problema, a coordenação centralizada na formulação e na implementação de políticas públicas. Gente, coordenação centralizada jamais, porque na implementação a gente viu que a gente está atuando com o terceiro setor, com PPPs, então esse não é um obstáculo que a gente está vendo hoje, tá certo? Não é esse obstáculo que a gente está vendo hoje na administração gerencial. Então a palavrinha centralizada, inclusive, é do mal, porque hoje a gente não está, né, trabalhando, né, com essa visão centralizada. Hoje a gente está trabalhando com a visão descentralizada, né? Então já não dá para dizer isso. Vamos ver a D. A ambiguidade das estruturas burocráticas que dificultam o controle sobre o processo de tomar decisão. Ambiguidade, gente, pelo contrário, as estruturas burocráticas, elas são claras, cada um sabe exatamente o que tem que fazer e como tem que fazer. Então, você falar em ambiguidade não tem nada a ver, tá certo? Pelo contrário, a estrutura burocrática é uma estrutura formal, legal, escrita, que está lá dimensionando tudo que tem que ser feito, tá bom? E a letra E, então essa aqui também não é, porque não tem nada a ver essa ambiguidade. Letra E, desinteresse político. Desinteresse político é um entrave na inclusão desses elementos em virtude dos custos elevados de fiscalização e controle das estruturas. Minha gente, nada disso. Desinteresse político da inclusão pode até ser, mas não em virtude dos custos elevados, né? Pelo contrário, tudo que se desvia hoje no serviço público, né, não paga nem uma milésima parte do que se gasta com os órgãos de controle, do que se gasta com a polícia, do que se gasta com os tribunais de contas, né? E de uma forma geral com o controle interno. Então, nada a ver, né, por conta do custo. Você pode dizer até que é desinteresse político na inclusão desses elementos por conta de questões pessoais ou de questões mesmo de controle, mas não em virtude dos custos elevados e da fiscalização e controle das estruturas, tá certo? Então, essa aqui também não é, né? E aí, nós ficamos aqui
entre a A e a B, né? Só que na A eu disse o quê? Rigidez das estruturas burocráticas que impedem a inclusão. Veja, a rigidez até, a gente até tem, mas a rigidez não impede, né, gente? A rigidez, ela dificulta, né, em alguns casos que você coloque. Mas se isso está criado na lei, se isso está lá consubstanciado, não tem o que falar em impedimento, tá certo? E aí sim, a letra B fica melhor, porque diz problemas de coordenação, a gente tem, para implantar essa nova forma de gestão, e incoerência entre a formulação e a implementação, porque a gente vê que no discurso é uma coisa, mas na prática é outra coisa diferente. E aí sim, a gente diz que isso é um grande dificultador, né, dessa implantação desse novo modelo que a gente tem aí. Tá bom? Muito bem. São questões bem puxadas, né, que exigem que a gente pense, e essa aqui era uma, né, essa aqui é uma que a gente não tem como ir para as palavrinhas do bem, né, que essa aqui é uma que a gente tem que interpretar e olhar o que é o mais sensato. Infelizmente, a prova de FGV tem disso, né? E aí você tem que ter, como eu costumo dizer, né, uma base boa desse assunto para você poder interpretar bem, né, e você poder responder, né? Mas vamos torcer para que isso não caia na prova de vocês, né? Porque, né, realmente chega numa hora dessa que a gente tem que pensar e tem que ter profundidade. Não dá para ir só pelas palavrinhas do bem, tá bom? Próximo bloco a gente faz mais, já já.